Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, sou o professor Egivaldo Tavares e hoje queremos tratar de algo muito importante. Você sabe o que é hermenêutica do espírito? Gostaria de saber? Então não saia daí. Olá! Hoje nós estaremos trabalhando num tema de grande importância. Nós estamos na finalização de um grande evento que aconteceu aqui na Paraíba, a quinta edição da Conferência Vida Nova. E para brilhantar este evento veio o Dr. Craig Keener, trazendo uma grande contribuição. Ele que é o autor de grandes obras e a Vida Nova tem traduzido para nós o Comentário Histórico-Cultural, uma obra fascinante que você pode conhecer, é um mergulho no passado, nos tempos bíblicos, é uma imersão muito profunda esse texto. O Dr. Craig Keener acaba de lançar pela Vida Nova uma obra chamada Hermenêutica do Espírito. E pensando no contexto desta obra, na igreja brasileira, que nós queremos fazer uma pergunta para o Dr. Craig Keener. Dr. Craig Keener, seja bem-vindo à Paraíba, Welcome Brasil. to Paraíba, Brazil. O pastor Valdemar, também seja bem-vindo, que é o nosso intérprete, editor da Vida Nova. Muito obrigado pela presença de vocês. Considerando que existem muitos livros e manuais de hermenêutica, o que este livro traz de novidade para o público evangélico? O que o diferencia dos demais? This book seeks to emphasize both sides of hermeneutics. Esse livro tenta enfatizar os dois lados da hermenêutica. There are some people who, in the name of the Spirit, neglect or reject the historical grammatical method. Há pessoas que, em nome do Espírito, negligenciam o método histórico-gramatical. But that's the message that the Spirit inspired in the text to begin with. Mas aquela é a mensagem que o Espírito inspirou para começo de conversa. The reason that the text is shaped the way it is A razão do texto estar formulado daquela maneira is because God inspired it originally in specific languages porque Deus o inspirou originalmente em diferentes línguas and cultural settings. e contextos culturais. But the other side of hermeneutics is Mas o outro lado da hermenêutica vai dizer that even though this is a text like other ancient texts, que mesmo que a Bíblia seja um texto como os textos antigos quaisquer, it's not just any text. esse não é um texto qualquer. It's God's word. É a palavra de Deus. And so as we read it, we want to hear what the Spirit is saying to the churches. Então, quando nós lemos esse texto, nós queremos saber o que o Espírito está dizendo para a igreja. And so we study the text to hear what it said to its first audience, Então, nós estudamos o texto para ouvir o que ele disse ao seu primeiro público-alvo, but the Spirit, by analogy with that, also shows us what it says to us in our own relationship with God. mas por analogia com aquilo, o Espírito também nos diz o que o Espírito Santo quer nos dizer no nosso contexto hoje. It's not just a mechanistic application of the text, Não é uma simples aplicação mecanicista do texto, but it comes out of a relationship with God and hearing what the Spirit is saying. mas vem de um relacionamento com Deus e daquilo que o Espírito está nos dizendo. But what the Spirit is saying to us won't contradict what the Spirit already said. Mas o que o Espírito está nos dizendo hoje não vai de forma alguma contradizer o que o Espírito já disse no passado. If I can give an example, Posso dar um exemplo? Sim. Don't forget to say what is different about this book. Oh, that's what I was the saying. question, yeah. that's actually what I was Good. saying, É was isso mesmo que ele estava dizendo. because it brings to light the more experiential aspect, but it holds the message that the Spirit speaks to be consistent with the message that's already spoken by the E em Spirit. in the resumo, text. o que acabamos de conversar aqui, ele quer dizer que a mensagem que o Espírito já transmitiu no passado precisa ser consistente com a mensagem que a gente entende do Espírito para nós hoje. When I was a very young Christian, Eu era cristão muito recém-convertido ainda. I got to the place where I wanted to read nothing but the Bible. Eu cheguei a um lugar em que eu queria estar com nada mais do que a Bíblia.
Eu queria ter e consultar nada mais do que a Bíblia. But for my Latin class, I was supposed to be translating Julius Caesar. Mas para minha classe de latim, eu tinha que traduzir Júlio César. And so I did something that really isn't good hermeneutics. E aí eu fiz algo que realmente não é uma boa hermenêutica. I flipped open the Bible and stuck my finger down. Eu abri a Bíblia em qualquer lugar e pus meu dedo ali. I was hoping it would say, forsake all and follow me. E eu estava naquela expectativa ali de que o texto me dissesse, abandone a tudo e todos e me siga. Instead, it said, render to Caesar what is Caesar's. E aí, em vez disso, o texto dizia, né, entregue e dê a César o que é de César. So I went ahead and translated Caesar. E aí eu tive que ir lá e traduzir César. But imagine if I had gone around to all the churches Mas imagina agora se eu tivesse circulado por todas as igrejas and said that God showed me that the meaning of this text is you should all translate Caesar. Imagine se eu tivesse circulado nas igrejas e tivesse dito para as pessoas, gente, Deus me mostrou que todo mundo agora tem que fazer a tradução de César. That's not the universal meaning of that text. Esse não é o significado universal daquele texto. And so God can speak to us through scripture out of context, Deus pode falar conosco por meio de um texto fora de contexto. like God can speak to us through anything. Deus pode falar conosco por meio de qualquer coisa. But the message of the Spirit in the text that we can communicate to others Mas a mensagem do Espírito pelo texto que nós podemos comunicar para outras pessoas needs to flow from the meaning that the Spirit originally inspired in that text. precisa transbordar daquela e fluir daquela mensagem inicialmente inspirada pelo texto e pelo Espírito. Dr. Kinner, na sua visão, existe algum perigo para a igreja se a sua liderança desconsiderar a hermenêutica e ficar apenas dando ênfase na experiência mística? Keep in mind that we shouldn't discount what we call mystical experiences. Não vamos manter na mente que não deveremos descartar totalmente experiências místicas, o que chamamos de experiências místicas. The era of the outpouring of the Spirit in Acts 2 includes visions and dreams. A era do surgimento ali do Espírito em Atos inclui sonhos e visões. But we call Scripture because it stands in a special place of revelation. Mas nós chamamos as Escrituras de Escrituras porque elas ocupam um lugar especial. You said in? A special place of revelation. Um lugar especial na revelação. It's the canon, which means it's the measuring stick for evaluating all other claims. É o cânon, né, que é a vara de avaliação e medição de todos os livros e textos da Bíblia. There were many prophets in Jeremiah's day, Houve muitos profetas na época de Jeremias. and virtually all of them except Jeremiah prophesied the wrong thing. E praticamente todos, a não ser Jeremias, profetizaram coisas erradas. But Jeremiah heard the true word of the Lord. Mas Jeremias ouviu a verdadeira palavra do Senhor. And in the next generation, 3 books of the Bible E na geração seguinte, 3 livros da Bíblia. all mention when the word of the Lord, according to the prophet Jeremiah, was fulfilled. Quando esses 3 livros mencionam, fazem a citação quando a palavra do Senhor anunciada por meio de Jeremias se cumpriu. Well, people knew not to put the other prophets' books in the Bible. As pessoas naquela época souberam que não podiam colocar os livros desses outros profetas na Bíblia. The Bible is tested. It's the revelation that we all stand on. A Bíblia já foi testada, é a revelação sobre a qual nós todos estamos fundamentados. If we subordinate the Bible to our own mystical Se experiences, nós subordinarmos a Bíblia às nossas próprias experiências místicas, the Bible is no longer the authority over them. aí a Bíblia deixa de ser autoridade sobre isso. Rather, we need to use the Bible to evaluate and understand our Em vez experiences. disso, nós precisamos usar a Bíblia para fazer uma avaliação e nos mostrar, nos fazer entender as nossas experiências. And of course, the Spirit helps us to experience what we read in the Bible as well. E o Espírito, claro, nos ajuda a experimentar e entender o que a Bíblia nos diz. But it's very important to keep the Scripture as the measuring stick. Mas é de importância fundamental que a gente mantenha as Escrituras como a régua de medição.
if church history teaches us anything about this, Se tem alguma coisa que a história da igreja nos ensina sobre isso, it teaches us how often people have gone astray by following revelations that were not scriptural. isso é quantas vezes as pessoas se desviaram ao seguirem revelações que não estão em concordância com as escrituras. And even true revelations, if we're not careful to immerse ourselves in the whole counsel of God, Mesmo as revelações verdadeiras, se nós não tomarmos o cuidado de deixá-las dentro do contexto geral, né, do conselho, dos desígnios de Deus, we can get off track. nós podemos nos desviar do caminho. So, for example, the early Moravians Por exemplo, os morávios, lá no início, in the 1700s, no século XVII, o século XVIII, God poured out His Spirit among them. Deus derramou seu espírito entre eles. They were doing missions before other Protestants, E eles né, se engajaram em missões antes dos outros protestantes. but they started so much being absorbed by the message of the blood of Christ Mas eles começaram a se deixar tomar e levar tanto, serem tão absorvidos pela mensagem do sangue de Cristo, that they started coming up with all these hymns about we are just mosquitoes sucking the blood from Jesus' veins. e aí começaram a produzir músicas, né, dizendo que nós somos mosquitos que estão sugando, né, o sangue das veias de Jesus. And eventually they realized they'd gone too far with that and got back. E a certa altura eles perceberam que tinham ido longe demais e aí deram um passo atrás de novo. Dr. Craig, diante das considerações hermenêuticas que o senhor tem abordado aqui, que conselho o senhor deixaria para a Igreja Evangélica Brasileira em relação à hermenêutica e a sua busca? There are a lot of influences coming from a lot of different circles. Há muitas influências vindo de muitos diferentes círculos. A lot of academic circles are emphasizing a more relativistic approach to texts. Muitos círculos evangélicos mesmo estão enfatizando abordagens mais relativistas do texto. Where texts can mean anything you want them to mean. E nesses casos o texto pode significar qualquer coisa que você queira que ele signifique. Or texts mean one thing to one group and another thing to another group. Ou o texto pode significar uma coisa para um grupo e outra coisa para outro grupo. And it is true that we can learn from how different groups of people hear texts. E é verdade, nós podemos aprender muito de como diferentes grupos ouvem e entendem um texto. We are finite, Nós todos somos finitos. and Paul says we know in part and we prophesy. in part. Paulo diz que nós conhecemos em parte, profetizamos em parte. But for us, the Bible is not just any text. Mas para nós, a Bíblia não é um texto qualquer. It's authoritative. É que determina com autoridade sobre a nossa vida. It matters what God inspired it to mean. Para mim, é importante, né, o que Deus inspirou como texto para mim. So we should do our best to figure out what God inspired the text to mean for its original audience. Então nós precisamos nos empenhar ao máximo para descobrir o que Deus quis dizer ao primeiro público, ouvinte e leitor. And then to hear how that message applies to the church in its different situations today. E depois tentar entender, ouvir e entender o que essa mensagem, como ela se aplica a diferentes situações da igreja hoje. Some scholars speak of this as attending to the two horizons. Alguns eruditos falam sobre isso, né, sobre esse assunto, falando de dois horizontes aos quais o texto se dirige. The original text and then what it speaks to O us. texto original e o que o texto quer dizer para nós hoje. And so we need to be careful to pay attention to both. Então nós precisamos tomar o cuidado de prestar atenção a ambos. But they need to be closely related. Mas esses dois campos, né, de aplicação do texto precisam estar muito proximamente relacionados. We learn from the principles in the text Nós aprendemos dos princípios do texto and see how those principles apply in new e situations. depois então vemos como esses princípios se aplicam a novas situações. Dr. Craig Keener, muito obrigado. Thank you very much.
Obrigado, Vida Nova. Obrigado, pastor Eduardo Leandro, pelo apoio. Assembleia de Deus aqui em João Pessoa. Um forte abraço a todos.